Olá, telespectadores da TV Assembleia, começamos agora mais um Frente a Frente. Nosso convidado hoje é o pesquisador da UFAL, professor Humberto Barbosa, do Instituto de Ciências Atmosféricas, como também coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite. Ele está aqui conosco para falar sobre uma emenda que está tramitando no Congresso Nacional, que transforma o bioma da Caatinga em patrimônio nacional. Ele esteve em Brasília no início do mês de junho, melhor dizendo, para participar dessa sessão solene que tratou justamente dessa questão. E hoje aqui ele nos fala sobre a importância de transformar o bioma da Caatinga em patrimônio nacional. Professor, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui conosco hoje para falar sobre um bioma que é único no mundo e que nós o temos, né? Então, qual é a importância que traduz transformar o bioma da Caatinga em patrimônio nacional? Bom, eu agradeço pelo convite. É importante para a Universidade Federal de Alagoas ter essa participação direta, o que de certa forma conecta ciência e política no dia a dia, sobretudo na pesquisa em que a Universidade Federal de Alagoas tem desenvolvido nos últimos 7 anos com o monitoramento da Caatinga. A importância do bioma Caatinga é de fundamental relevância nesse momento para a região nordeste do Brasil. Ela compõe 13% do território nacional, ela abriga 27 milhões de habitantes, mas há outras informações que não estão sendo discutidas do ponto de vista político, no sentido de que ações políticas, políticas governamentais possam atender a esse ecossistema. Por exemplo, hoje, a Caatinga é um dos biomas mais ameaçados do Brasil. E que tipo de ameaça que esse bioma sofre? Essa ameaça ela vem diretamente da expansão da agropecuária e da extração mineral. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente indica 3 possíveis ameaças do bioma Caatinga, que é a extração insustentável de lenha, ou seja, principalmente para uso comercial. É importante a gente associar sempre na região semiárida do Brasil, onde o bioma Caatinga prevalece e que é único no país, que a lenha tem um papel fundamental do ponto de vista da matriz energética. 30% dessa lenha é utilizada para fins comerciais. Então, isso não se muda rapidamente, nenhuma PEC vai restituir esse papel da lenha. Mas a forma da extração insustentável dessa lenha, ela tem que ser melhor colocada no contexto de ações, não só ações científicas, mas ações políticas. Essa é uma das primeiras ameaças do bioma Caatinga. A segunda é o sobrepastoreio por caprino e bovino. E mais uma vez, falar do caprino e do bovino como forma da pecuária nordestina e não trazer essas informações, ela é até injusta, porque a gente sabe que o sertanejo tem uma ligação direta com a criação de caprinos. E atribuir a ele uma ameaça ao bioma Caatinga gera uma certa controvérsia para ele entender isso, né? Qual é o papel? O bode tem um papel importante. Como é que eu vou dizer que o bode é um problema? Então, essa é uma questão também que há que se fazer um melhor manuseio. A informação técnica é fundamental para que não se coloque muito bode por metro quadrado, que isso, de certa forma, vai compactar o solo, vai tornar esse solo infértil, que vai produzir para ele, de certa forma, uma outra ameaça, que é a da segurança alimentar. Ele vai não só deixar aquela região, ele vai em busca das grandes cidades na região nordeste do Brasil, em busca de melhores terras agricultáveis. O êxodo rural, né? Aí vem a migração, Gorete. E isso é uma outra ameaça, de certa forma, muito perversa para esse sertanejo. E a terceira é a expansão urbana. A gente já não olha mais o semiárido como apenas uma região onde predominantemente você tem os quilombolas, pequenos agricultores. É uma peça, uma roupa de retalho, assim, cortadas em várias fatias, aonde que a agricultura familiar responde hoje 95% da produção. E é uma ligação direta entre o setor produtivo de cadeias de mercado, por exemplo,
supermercados da região nordeste do Brasil, que são abastecidos diretamente por essa agricultura familiar, ao contrário do que acontece no centro-sul, onde que predomina a agricultura extensiva. Então, isso é um modelo que também precisa ser visto quando se fala das cidades no semiárido brasileiro, não pode ser visto também que há uma ligação direta entre o rural e o urbano. E nessa questão das cidades, a gente vê um levantamento estatístico. Hoje o semiárido brasileiro, que ocupa 13% desse território brasileiro, a gente vê umas 4 ou 5 grandes cidades dentro desse semiárido, a exemplo, Petrolina, Campina Grande, que tem serviços, mas a maior parte dos municípios são pequenos portes, 3 mil, 5 mil, 7 mil habitantes. E isso é a segunda ameaça, que é a ameaça da agricultura, da agropecuária e a expansão urbana junto também traz esses 3 ameaças do bioma caatinga. E além de mais, aí você tem... de forma desordenada. Totalmente. Você tem, em face a essa situação, você tem as alterações climáticas, né? Isso, os modelos... A região nordeste do Brasil, agora, deixa eu só trazer essa informação para os seus telespectadores. A região nordeste do Brasil é uma área piloto, é uma região onde que os modelos climáticos, que são modelos que tentam prever essas condições de tempo com 3 meses de antecedência, é a melhor região. A nossa região mundialmente é conhecida por validar esses modelos climáticos. Se funcionar no Nordeste do Brasil, se não funcionar no Nordeste do Brasil, não vai funcionar em outra região, em lugar nenhum. Então, a região Nordeste do Brasil, sobretudo o semiárido, tem essa capacidade de também validar os resultados de modelos climáticos. O que poderia ser melhor aproveitado na agricultura, né, que se desenvolve nessas áreas, dando essa potencialidade que nós já observamos em outras regiões, até inóspitas, com índice pluviométrico bem inferior ao nosso, como na Califórnia, por exemplo. Certamente, e isso é um ponto que traz aquele outro ponto que eu tinha te mencionado inicialmente, que é a segurança alimentar. Então, a agricultura, ela está estritamente relacionada com as condições climáticas e com as condições de tempo. Se a gente olha na bacia do São Francisco, todo o papel que a Codevasp tem desenvolvido com a plantio de áreas agrícolas, sobretudo para exportação, melão, a uva, a gente sabe muito bem o papel... Basta escolher a agricultura correta. Correta. Né? Mas a gente também tem, ao mesmo tempo, aquele sertanejo vivendo nessa região que ele tem que conviver com essa seca de 8 meses e ele ainda continua com um plantio de sequeiro. O que é um plantio de sequeiro? É um plantio de feijão, mandioca, enfim, são produtos os quais básicos, mas que têm um papel estritamente dependente das condições de tempo e clima. E a assistência técnica é muito pouco para esse mesmo sertanejo que depende dessa agricultura básica. Então, temos 2 modelos. Um modelo bem sucedido da irrigação, olhando isso, o projeto Codevasp, olhando isso na bacia de São Francisco, mas também temos, por outro lado, aquele agricultor que ainda faz uso de uma agricultura que não há como se ser autossustentável em face a essas condições de alterações climáticas. Os modelos climáticos para a região nordeste do Brasil, onde eles se aplicam melhor, já apontam pelo menos uma redução de 40% a 50% das chuvas no século XXI. Ou seja, aquela agricultura que eu não gosto de dizer agricultura de subsistência, mas a agricultura de sequeiro, ela é comprometida nessa condição, porque ela depende da chuva. Então, esses modelos, eles, de certa forma, para a região nordeste do Brasil, colocam uma situação extremamente crítica e que isso vai necessitar de governança local, né, dessa capacidade de governabilidade local para atender essa demanda de 24 milhões de pessoas que sofrem com essa questão da seca. Quando o senhor fez o link entre ciência e política, e a gente sabe que no Nordeste brasileiro, Nordeste brasileiro, esses órgãos poderiam ter no passado criado as condições objetivas para que essa convivência com a seca, né, na região fosse mínima, menos, digamos assim, pesarosa para os habitantes dessa região. DENOX, Codevasf,
não cumpriram o seu papel na forma que deveria fazer para viabilizar essas culturas, né? É verdade. Se a gente pega, por exemplo, o modelo de Celso Furtado, nos anos 60, e como ele pregava essa relação da economia e com a autossustentabilidade da região nordeste do Brasil, e atribuía isso a algumas órgãos governamentais, a exemplo do DENOX, a exemplo da Sudene, a qual a Sudene, o Celso Furtado fez parte dessa assembleia e dessa governança da Sudene nos anos 60 e 70, era combater mesmo, a palavra era combater a seca com grandes projetos. E esses projetos megalônicos. A gente cita, por exemplo, o DENOX nos anos 60 e 70, a capacidade que o DENOX tinha hoje certamente seria perfurar poços. Seria mais ou menos com uma comparação do que a Odebrecht e outras grandes empresas construtoras têm atualmente no país. E, paralelamente, a gente sabe que da importância de se entender um país é olhando o passado dele. Historicamente, os anos 60, 70 e 80, com o fortalecimento da DENOX e depois com o fortalecimento da Sudene, e o Celso Furtado trazia isso no modelo de desenvolvimento para o Nordeste, de ter essa economia e essas características, né, do ponto de vista de áreas agricultáveis, de como isso teria que ser balanceado. E a questão política sempre foi um papel fundamental. Mas houve atropelos, houve questões de oligarquias na época em que houve benefícios a determinados setores, em que isso não foi, de fato, traduzido em termos de políticas públicas que atendesse à principal questão, que é a seca no Nordeste do Brasil. É inadmissível que a gente ainda fale de seca como um fenômeno que assole uma determinada parcela de uma população de uma região com 24 milhões de habitantes. Pois é, e tendo ainda esse componente do Rio São Francisco, né? É inacreditável, não é, como a região que tem esse benefício se mantém em algumas áreas de forma estagnada, né? É importante você mencionar isso, porque quando a gente olha para o passado histórico do Brasil e, sobretudo, o passado histórico da DENOX saindo do Rio de Janeiro, indo para o Nordeste, e toda a estrutura e a infraestrutura que foi colocada para a Sudagem, desenvolvimento e a Sudagem, aí quando a gente olha hoje e faz um reflexo dessa situação do passado com o presente, a gente vê o São Francisco, né, nessa questão não só do que foi feito de projeto de transposição das águas, mas também da forma de conectar as bacias hidrográficas do São Francisco para abastecer algumas das grandes cidades do semiárido. Quando a gente olha o São Francisco hoje, a gente tem que pensar no seguinte aspecto: político, econômico e científico. E essa conjectura ela é fundamental porque ela vai ser o principal motor de unificação da região Nordeste do Brasil. Hoje não temos um grande projeto. Eu acho que aqui fica uma mensagem muito clara para os parlamentares da região Nordeste do Brasil e principalmente os parlamentares os quais representam esse semiárido, ou que os estados representam esse semiárido nordestino, de que é necessário uma unificação, um projeto que unifique a região Nordeste do Brasil. Do contrário, a gente tem essas ameaças, a ameaça do desmatamento em função dessa expansão agropecuária e mineral, vai trazer problemas seríssimos como a disputa da água, né? Isso, a questão hídrica, ela pode unificar essa região Nordeste do Brasil através de um grande projeto, que é o São Francisco, mas ela pode dividir ainda mais, que é a gente já tem estados que eles estão numa política a qual existe autorização do uso dessa água, em que um estado utiliza por 5, 7 dias e um outro estado utiliza depois, compartilha e há uma certa preocupação, porque a maior parte dos reservatórios que abastecem essas cidades no semiárido hoje estão abaixo de 20%. Alguns, por exemplo, como Campina Grande, que é um polo e está entre as 4 ou 3 maiores cidades do semiárido, está com 7% hoje. E a transposição das bacias estão alimentando, mas é uma questão, quando a gente olha do ponto de vista de alterações climáticas, isso vai afetar e isso vai precisar de uma articulação política maior. Pois bem, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo, professor, e voltamos em 1 minuto. Até já.
Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor, pesquisador da UFAL, Humberto Barbosa, do Instituto de Ciências Atmosféricas e também coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite. Ele aqui nos fala sobre a importância de transformar o bioma da Caatinga, incluindo o Cerrado, como patrimônio nacional. E essa discussão está no Congresso Nacional, já passou pelo Senado e está na Câmara dos Deputados, que já realizou uma sessão solene e agora depende da aprovação de uma sessão extraordinária. Qual é a expectativa, professor, para que essa sessão aconteça e, de fato, seja votado e transformado o bioma da Caatinga, junto com o Cerrado, em patrimônio nacional? Eu digo isso porque o Congresso está vivendo dias bem tumultuados e, claro, um assunto como esse, que está na ordem do dia, pode levar um tempo que a gente não tem ideia, né, para ser aprovada. Bom, a proposta de emenda à Constituição, que a gente chama PEC 504 de 2010, ela foi colocada e já foi votada pelo Senado e aprovada. Ela espera, nesse momento, uma reunião extraordinária do plenário da Câmara, para que ela possa ser votada e que esse reconhecimento dos biomas, da Caatinga e do Cerrado, como patrimônio nacional. É extremamente importante que essa correção seja feita. Ela foi, de fato, um lapso no texto constitucional da Constituição de 1988. Então, essa PEC 504 de 2000, que tramita de 2010 nas duas câmaras, na Câmara do Senado e na Câmara dos Deputados. Tramitação, não é? Muitos anos de tramitação. Esse ano ele foi extremamente mais ágil no sentido de que isso foi levantado para os parlamentares da região nordeste do Brasil, da importância da Caatinga, face ao que a gente já discutiu das ameaças, né? O senhor, quando esteve no Congresso, para essa sessão solene, que o senhor também fez a defesa, da transformação, da aprovação da PEC, o que é que o senhor sentiu do plenário da Câmara? No mesmo dia, essa reunião, essa sessão solene estava prevista para o dia 28 de abril, que é a data nacional do bioma Caatinga, ou seja, o aniversário, o reconhecimento desse ecossistema que representa tanta parte animal, vegetal, com a biodiversidade própria. Tem um dia, assim, a Caatinga, dia 28 de abril, é o dia nacional. E estava prevista a sessão solene na Câmara dos Deputados para o dia 28 de abril de 2017. E por razões muito específicas do requerimento para essa sessão, ela foi adiada para 7 de junho. E no mesmo dia 7 de junho havia uma certa apreensão por parte do governo por causa de uma outra reunião que chamava mais a atenção da mídia, que era a votação no Supremo Federal sobre as questões políticas atuais no Brasil. Então, foi um pouco esvaziada essa sessão solene, mas contou com a representação de um deputado, que é o requerente, um senador da República, um governador, a academia, entre outros parlamentares que estavam presentes. Ela tem um papel extremamente importante, reconhecer os dois biomas, né, a Caatinga e o Cerrado, como um patrimônio nacional para que políticas públicas possam ser implementadas. Na sua avaliação, professor, o que levou o país, ter se preocupado com a Amazônia e a Mata Atlântica, para os quais já possuem programas de governo consolidados, específicos, e não ter feito isso em relação à Caatinga e ao Cerrado? A sua pergunta agora é extremamente importante e relevante com essa PEC 504 de 2010. É um dispositivo que tenta alterar o parágrafo 4 do artigo 225 da emenda da Constituição de 1988. É uma ação política nesse momento que depende da votação do plenário da Câmara, mas ela tem uma importância muito grande, porque quando a gente olha a Amazônia e a Mata Atlântica, que são biomas brasileiros, a exemplo do Pampa, entre outros, são 6 biomas, os 2 biomas, a Caatinga e o Cerrado, são desprovidos desse reconhecimento e, com isso, ações
governamentais e ações ambientais, elas tornam-se muito mais difíceis de serem implementadas. Quantos por cento da caatinga, do bioma, está preservado, digamos assim, em unidades de conservação? Esse é um ponto extremamente crítico. Para complementar a primeira parte e fazer essa associação, por exemplo, com a PEC, com o reconhecimento da PEC de 504, que a gente espera que o plenário da Câmara faça essa votação extraordinária e está na ordem do dia, só está esperando que uma situação política favorável para que essa PEC 504 seja votada e seja aprovada, porque implementações de ações não só governamentais, mas ambientais, elas dependem um pouco da PEC de 504. A exemplo da Amazônia, que é um bioma extremamente protegido no sentido de programa, desde 1988 existe o programa PRODES, que é um programa do governo federal, que tem o objetivo de monitorar o desmatamento da Amazônia. Então, esse monitoramento é feito pelo governo federal, mas conta com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o principal agente fiscalizador, além do IBAMA, entre outros órgãos não governamentais, desse desmatamento. Então, quando você sabe o desmatamento que ocorreu na Amazônia, você pode não só pressionar ações políticas para tentar reverter essa situação do desmatamento, mas ela também hoje está diretamente relacionada com fundos internacionais de sustentação dessa floresta. Como o existente na Noruega, que fez agora restrições de investimentos. Existe um programa específico da Noruega, do governo norueguês, para tentar minimizar ou reduzir esses impactos do desmatamento, mas com metas claras para o governo federal. Pois é, imagine um país europeu, né, se preocupando com a manutenção da nossa mata, e o Brasil não está atento e preocupado à altura da importância da Amazônia, né? E é histórico também, porque quando a gente olha 1988, foi um ano em que o governo federal do Brasil implementou o programa de monitoramento da Amazônia, através do programa PRODES, e em 1988, eu me lembro ainda como estudante de mestrado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de uma grande queimada em Roraima. Essa grande queimada em Roraima trouxe uma pressão internacional para o governo brasileiro, que ele teve que agir e colocou mais uma vez o INPE no sentido de desenvolver ferramentas para fazer o monitoramento de queimada, mas foi em função de uma pressão internacional. Então a Amazônia hoje, ela tem esse olhar internacional, o que a gente espera também para a Caatinga. E a PEC pode trazer isso, e a gente precisa, para que esses parlamentares que representam a bancada do Nordeste do Brasil reconheçam a importância dessa PEC através de uma votação. Há esse entendimento já, professor? O senhor tem informações sobre se a PEC realmente passa na Câmara? Nesse momento, há um acompanhamento por meio de um requerimento do deputado Rômulo Gouveia, que representa o estado da Paraíba, e do senador Cássio Cunha Lima, também, que foi o presidente da SUDENE, que tem acompanhado. Eu não sei a que ponto, como é que está a bancada de Alagoas em função da representação do papel da Caatinga. O estado da Paraíba, assim como Alagoas, tem algumas coisas em comum. Nos últimos anos, o monitoramento que a gente tem feito com imagens de satélite está com duas coisas. A degradação e a desertificação têm aumentado proporcionalmente, né? Proporcionalmente à área de cobertura vegetal, porque não pode comparar a área de cobertura do semiárido paraibano, é muito maior do que o do estado de Alagoas, mas proporcionalmente a percentagem de áreas degradadas estão muito próximas. E é incrível como o estado de Alagoas, nos últimos 5, 7 anos, a área central do semiárido de Alagoas tem sofrido com essa degradação. Mesmo agora, com essas chuvas mais recentes, que são chuvas típicas na costa leste e não tão típicas no sertão, o sertão foi um pouco beneficiado, mas ela já vem num estado de 7 anos de seca consecutiva, sem precedentes, e a gente percebe agora que a vegetação do semiárido, extremamente específico no caso de Alagoas, o semiárido alagoano, favorecido por essas últimas chuvas, a gente percebe que as áreas degradadas se realçaram em função, porque essa vegetação ela não se recuperou. A chuva recuperou as áreas nativas da Caatinga, mas as áreas onde a degradação predomina, então se gera esse contraste no centro do estado de Alagoas da área de degradação. Então a PEC, a 504 de 2010, tenta também alertar desses riscos, né, da degradação da Caatinga, da vulnerabilidade
E criar as condições climáticas. Para não degradar ainda mais. Instrumentos políticos, né? Isso deixa muito claro que a ciência, a gente depende de ações políticas, de implementação de programas, para que se estabeleça diretrizes, né, de governo em relação a um determinado impacto ambiental. É verdade que a caatinga no Brasil está apenas 1% dela contida nas unidades de conservação e de preservação? Então, há duas estratégias de você tentar reduzir esses impactos ambientais da caatinga. Então, quais são essas duas estratégias, além de outras, as principais? Criação de unidades de conservação, de proteção integral e a recuperação de áreas degradadas. Só existem essas duas estratégias de conservação que pode melhorar a caatinga. Porque quando você cria unidades de conservação, você está criando um ambiente de proteção, não só da vegetal e animal, mas você cria uma situação onde a pesquisa, você tem um turismo e a área continua protegida. Mas a notícia desfavorável é que de todo o bioma da caatinga, que é um bioma único no país, apenas 1% do bioma contém áreas de unidades de conservação, de proteção integral. Há poucas informações sobre o potencial e a distribuição, professor, da biodiversidade no bioma? E exatamente, se você vai nessa direção, as unidades de conservação representam um número muito baixo de percentagem, e você tem a recuperação das áreas degradadas como a segunda estratégia de você proteger esse ambiente desse bioma, que é só uma recuperação de áreas degradadas. Mas a recuperação de áreas degradadas é caro, é muito caro você recuperar, e ela não pode ser considerada como uma melhor prática de você reverter esse cenário, e diminui essas áreas degradadas, diminui a biodiversidade do bioma. Qual a condição do LAPS, o Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite, fazer uma espécie de monitoramento sobre essas áreas, ou já é feito? O Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite, o LAPS, da Universidade Federal de Alagoas, desde 2007 implementou um sistema de monitoramento que depende de imagens satelitais. Essas imagens fazem parte de um sistema que a gente chama EUMETCAST, que é um sistema de recepção direta de imagens. Eu não dependo de dados do governo brasileiro para fazer esse levantamento. Esses dados vêm da Europa, o que permite a gente criar metodologias, uma gestão de informação e de conhecimento que nos permite monitorar todo esse bioma da caatinga nos últimos 7 anos e diagnosticar qual é a saúde do bioma caatinga. Com a aprovação da PEC, cria-se mecanismos mais urgentes para monitoramento e ações de conservação do bioma. Exatamente. Esse é o sentido que a ciência e a política buscam juntos criar mecanismos não só de gestão de informação e de conhecimento, mas programas. Isso permite, por exemplo, que programas sejam montados a exemplo da Amazônia. Seria montado um programa de monitoramento do desmatamento da caatinga por satélite, e hoje a gente tem todas as metodologias para desenvolver esse monitoramento. É fundamental hoje que o LAPS também tem parcerias internacionais, né, com grupos na Europa e nos Estados Unidos, e também com o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, que é a voz do semiárido. Então, o papel do INSA é uma agência governamental que tem o papel articulação na região semiárida, onde que ela tende a atender às necessidades das diversas componentes desse semiárido, desde do sertanejo até ações de prospecção biotecnológica, que é serviços de produção de fármacos, ou seja, que produz trazer também um papel importante, que é o reconhecimento da biodiversidade. Isso você pode gerar para a indústria farmacêutica patentes e produtos que levaria o sertanejo a usufruir desses royalties. Pois bem, possibilidades econômicas para a região, basta que se criem as condições objetivas para isso. Professor, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo e já estaremos de volta. Até já.
De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor e pesquisador da UFAL, Humberto Barbosa, ele que é do Instituto de Ciências Atmosféricas e também coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagem de Satélite. Nosso assunto, a importância da aprovação de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que vai garantir ao bioma da Caatinga e do Cerrado a condição de patrimônio nacional, criando as condições objetivas para que se invista, não é, em programas de conservação, de pesquisa, para manter essa biodiversidade. Professor, a importância do bioma para, inclusive, a saúde da bacia do Rio São Francisco. Parece meio contraditório para um leigo, mas, ao que parece, na ciência tem tudo a ver, não é? Está diretamente relacionado a essa condição da cobertura vegetal, que a gente chama do bioma, desse ecossistema, né, da Caatinga, que é a principal cobertura vegetal do semiárido brasileiro. Manter essa cobertura vegetal, a gente está não só garantindo a sustentabilidade da biodiversidade desse bioma e garantindo com isso também os serviços ecológicos, climáticos para o sertanejo, que é a maior parte beneficiário dessas condições e que representa 24 milhões, aproximadamente 24 milhões de habitantes. Ao contrário, retirar essa vegetação, ela vai afetar sobretudo e principalmente a bacia do São Francisco, porque ao remover essa vegetação, você torna um solo exposto. Então, os ventos, a erosão, os processos de erosão vão levar e de fato já acontece muito isso em boa parte da bacia de São Francisco. Ela está realmente em situação muito grave, a situação gravíssima. Ela, a gente considera um paciente na situação de uma UTI. O diagnóstico é um diagnóstico... Não é? Aí acentua ainda mais. Acentua porque, embora o volume seja de 6 metros cúbicos por segundo, que é a forma como que essa bacia está suprindo essas bacias. Mas a mínima retirada do rio na UTI é um problema. É um problema porque o que acontece é que nos últimos 7 anos, as condições climáticas para a região semiárida, que são únicas, quando a gente olha um histórico de 100 anos, esse ciclo da seca é normal, isso é reconhecido por pela literatura, é reconhecido pelas agências governamentais. Até para se conviver com ela, né? Para se conviver com ela. A gente sabe que ela ela se repete. Exatamente. E ela é parte intrínseca dessa característica desse bioma. Porém, tem um agravante. Nos últimos 7 anos, nunca tinha sido visto essa seca consecutiva e sem precedentes nessa região semiárida. Ela trouxe um estresse muito forte para esse São Francisco, que é aquilo novamente que eu falo, que tem de ser, no futuro, o projeto de unificação do Nordeste do Brasil. Esse São Francisco, hoje, ele está extremamente estressado do ponto de vista toda a sedimentação, em parte dessa mata que foi desmatada, ribeirinha do São Francisco, foi desmatada. E isso, todo o processo de erosão, areia, enfim, está diminuindo a capacidade também do leito do rio, para ele você provoca todo um processo de... A capacidade que o São Francisco tem hoje já é muito diferente do que tinha há uns 20, 30 anos atrás. Então, essa questão do desmatamento, ela é seríssima porque ela liga duas questões. A preservação, a preservação da Caatinga, ou seja, a conservação da flora, a preservação do São Francisco, porque ele depende disso, e do ponto de vista climático, retirar a cobertura vegetal significa que você está tornando essa área degradada em um deserto, e isso vai trazer consequências gravíssimas como a redução das chuvas. Então as coisas se conectam. A cobertura vegetal tem um papel diretamente relacionado com as chuvas. Tirar essa cobertura vegetal é reduzir essa capacidade de você ter as chuvas em suas condições normais, ainda que condições normais de chuva no semiárido englobe a seca, mas a tendência é que as secas fiquem mais intensas e as alterações climáticas, elas já acontecem. A gente já vê esses efeitos no semiárido brasileiro. Professor, uma curiosidade. Qual é a origem do nome Caatinga?
A palavra, ela, para que uma pessoa possa entender, a caatinga, ela vem de uma mata que, quando ela tem esses 8 meses de seca, onde que a umidade do solo reduz a capacidade, onde que a vegetação tem que retirar essa umidade mínima e se preservar, ela se torna uma vegetação branca, né? Então, a caatinga, na época mais predominantemente que... Então, a mata branca. É a mata branca. 8 meses, né, que são os meses em que a evapotranspiração é muito intensa e ela perde essa capacidade de manter a verdura, de manter o verde das folhas, e ela se recolhe para garantir a resiliência dela por 8 meses. Por isso que a gente diz o sertanejo é resiliente, assim como a caatinga é resiliente, porque é um sobrevivente. Ela passa 8 meses, assim como o sertanejo, tentando conviver com esse cenário desfavorável que é da umidade do solo, de chuva. A folhagem segue o ritmo da chuva, né? Ritmo da chuva, e dá uma aparência branca. Então isso fez reconhecer a caatinga como essa mata branca. Em apenas 4 meses, a distribuição de chuvas, de fevereiro a maio, é onde que traz ela novamente a essa felicidade, vamos colocar assim, da cobertura, da vegetação e da flora. Para suportar esse tempo sem chuva, parte da sua vegetação absorve a água para segurar durante todo esse período, né? É o período que ela é mais espinhosa, né? Quem conhece bem a caatinga nativa, ela tem nessa época os espinhos como o principal inimigo do vaqueiro que vai atrás da pecuária, e ele tem toda uma vestimenta que o protege, porque é exatamente nessa época que ela recolhe as folhas e os espinhos ficam mais aparentes. Do mandacaru, do xique-xique. É uma vegetação extremamente linda, maravilhosa, e eu acho que ela retrata muito isso, a figura do sertanejo, do homem do sertão nordestino, é muito ligado a essas características da caatinga. E isso tem que ser preservado, é a nossa cultura. Exatamente. Em plantas que podem ser usadas com uso medicinal. E há plantas, sim, que as sementes podem ser transformadas em óleos medicinais, né? É fundamental você ter tocado nisso, porque envolve uma questão científica e econômica de extrema importância para a região semiárida brasileira. E ela traz novamente aquela questão. Hoje, o bioma caatinga, ela é pouco estudado, pouco sabe-se da biodiversidade. Sabe-se que é muito rica, mas é pouco explorada. Pouco explorada. Ter 1% de unidade de conservação, isso já representa um valor muito baixo. Mas a bioprospecção, o que é isso? A bioprospecção é os serviços relacionados com produtos ligado à indústria farmacêutica, ligado a outros serviços que vem na vegetação da caatinga, retirar alguns produtos farmacêuticos que são extremamente... A Imburana, por exemplo. E incrível que pareça, no sentido que existe uma ligação muito forte da indústria farmacêutica nas poucas áreas em que foi bem sucedida através de criação de patentes e reconhecimento dessa vegetação do ponto de vista medicinal. Ela teve o apoio do sertanejo, porque ele conhece muito bem o papel não farmacêutico, mas o farmacológico, mas no sentido popular de entender para que determinadas causas ou problemas que se manifestam em doenças, enfermidades, ele consiga usar determinados produtos da caatinga, da vegetação, para combater. Então, há uma associação muito importante dessa indústria farmacêutica, não só pela criação de serviços, mas também de como esse sertanejo pode ser beneficiado, não só com o conhecimento dele, diga-se passagem, é importante. A gente na academia sempre acha que detemos todo o conhecimento e, de fato, não detemos todo o conhecimento. Há um conhecimento popular que precisa ser colocado em evidência, e a importância para a academia é um caminho de 2 vias, e a gente acha fundamental esse conhecimento adquirido popular, mas que precisa também ser colocado esse conhecimento no ponto de vista de criação de serviços, né? E a proteção da caatinga, ela é fundamental para que esses estudos e esse conhecimento possam andar juntos e que o beneficiado seja o próprio sertanejo. Incrível. Eu fiz uma pesquisa aqui sobre as plantas e as árvores que predominam na região, e é algo incrível. Por exemplo, o juazeiro, as folhas utilizadas para o alimento do gado, mas também há frutos consumidos por animais e
e humanos também, não é? O umbu, que é a árvore que pode fazer tudo a partir do umbu, não é? Na área da gastronomia. Eu considero o umbu como se fosse o açaí da Amazônia. É verdade. Ele tem, pode fazer esse paralelo. Ele tem um papel extremamente importante, social e econômico na cadeia da região semiárida brasileira, principalmente em épocas em que a seca, né, e essa convivência com a seca, esses produtos, eles passam a ter uma importância na base familiar, na agricultura familiar, para sobreviver naqueles 8 meses. Que, diga-se de passagem, é necessário que se amplie a capacidade de assistência técnica a esses pequenos agricultores. Como eu falei, 95% da agricultura familiar, hoje no semiárido, é composta por esses pequenos agricultores. E eles dependem dessa assistência técnica. Me chamou a atenção, o imburuçu, que possui sementes envoltas em plumas que servem para a confecção de travesseiros e colchões. Olha a perspectiva que se tem do ponto de vista econômico para esse material, não é? Essa matéria-prima. E que precisa ser explorada no sentido, porque você tem que criar uma infraestrutura, parcerias, né, e que essas parcerias sustentáveis público-privada, principalmente no momento delicado que a gente vive hoje no cenário político, mas a gente não pode abandonar de que esse papel público e privado é necessário, precisa se criar diretrizes, criar bases sólidas, mas é fundamental para o desenvolvimento do semiárido brasileiro, a participação pública e a participação privada, assim como a ciência e a política. Os dois se complementam e há uma associação muito forte para que se possa caminhar juntos no sentido de criar políticas públicas e ambientais. O registro já existe de 1000 plantas, não é, naquela região, mas há ainda estudos que apontam 3.000, não é, ainda a serem catalogadas, digamos assim. Mas o que se pensa, tanto do ponto de vista da flora como da fauna, né, dessas potencialidades existentes que ainda não estão a serviço do desenvolvimento da região e dos estados que fazem parte do semiárido e do sertão. Mas eu pergunto, a aprovação da PEC vai depender da consciência articulada pelos parlamentares na representação da bancada no Congresso Nacional. Em Alagoas, a bancada já foi procurada, o líder da bancada, o deputado Ronaldo Lessa, para viabilizar essa votação necessária à aprovação da PEC? Formalmente não foi. A Universidade Federal de Alagoas tem colocado isso como um papel importante dessa articulação ciência e política, mas é fundamental que a bancada de parlamentares do estado de Alagoas possa também, e é extremamente importante essa participação na aprovação e no reconhecimento da PEC 504. Pois bem, estamos finalizando o nosso programa. Infelizmente, professor, foi um prazer tê-lo aqui e o Frente a Frente está aberto a outras possibilidades, digamos assim, quando a Universidade Federal de Alagoas precisar para a divulgação dessas pesquisas científicas e dessas ações em prol da ciência aqui no estado de Alagoas. Eu agradeço mais uma vez. Algumas considerações? Eu agradeço pelo espaço, principalmente representando aqui a Universidade Federal de Alagoas, através do laboratório LAPIS, que esse tipo de parceria entre ciência e política é necessário para o desenvolvimento de políticas públicas e políticas ambientais e que os dois precisam estabelecer diretrizes para que possam ser criados programas de monitoramento da cobertura vegetal da Caatinga. E vamos aguardar a aprovação da PEC no Congresso. Certamente. Bem, ficamos por aqui. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.